Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu polvo? E aí, minha pólvora? Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia para quem? Bom dia para quem? Bom dia, minha amiga. Bom dia, meu amigo. Rapaz, para começar aqui, já temos aqui uma coisa aqui, né? O Senado ampliou a idade máxima para a entrada de ministros no STF. O PEC eleva de 65 para 70 anos a idade máxima para nomeações em tribunais. Tá? Isso se a gente entender que as pessoas elas vão ficando mais conservadoras à medida que passam, isso dá um aval para que, por exemplo, o Bolsonaro, caso mantenha-se eleito, Deus me livre e guarde, né? Então, seguindo aqui a canção aqui, tá? Então, aqui tem uma coisa que... Essa coisa me deixa um pouco casquetado, né? Porque aumentar aí a idade máxima para a indicação de ministros do STF, STJ, TST, né? Então... é uma espécie de PEC da Bengala em 2015, né? Então, seguindo aqui, né? Aqui tem uma adequação para PEC da Bengala, mas realmente essas questões de aumentar o tempo, né? Acaba gerando uma espécie de dinastia dentro dos tribunais. Porque a gente sabe que o problema que a gente tem, por exemplo, não é efetivamente transparência. E isso complica muito a gente, entendeu? Complica demais a vida da gente, né? E assim, a gente vê, por exemplo, juízes que têm, inclusive, pensamentos retrógrados e leis e decisões judiciais muito controversas, né? Aí você vai dizer, putz, é contra os judiciais a favor do Bolsonaro? Não, a gente sabe que é necessário também fazer a crítica. Mas a crítica não é a crítica que o Bolsonaro faz. O que o Bolsonaro faz não é crítica, é ataque, né? E é complicado demais isso, né? Essa questão de aumentar aqui tempo de idade máxima e coisa e tal, né? Seguindo aqui o baile, teve uma polêmica que teve alguns dias atrás que eu acabei não opinando, mas eu vou preferir opinar agora, tá? A drag queen influencer
Rita Von Hunt fez um comentário dizendo que da forma como Lula se associou com o Alckmin para fazer chapa para a presidência, que seria melhor o pessoal votar no PSTU, né? Rita, eu acho que a opinião que você tem é louvável, porém nós temos um grande problema aqui. O problema é que para a gente poder disputar um espaço de poder democrático, a gente precisa garantir que esse espaço exista, tá? Porque é o seguinte, se for com Lula presidente, pode ter conversa, vai ter, lógico, encheção de saco, vai ter o pessoal militante do PT que vai encher a paciência, né, de quem é crítico, né? Mas com ele ainda tem possibilidade de diálogo. Com o Bolsonaro não tem. O fato é esse, tá? Com o Bolsonaro não tem conversa. Tanto é que esses arroubos, turbinar salários de generais do governo, fazer aumento substancial e apoio à casena, armamentismo, militarismo, polícia, etc. e tal, tudo isso tem a ver com um desejo golpista desse governo. E a gente precisa reagir. Tanto é que tem uma notícia aqui que saiu agora do Ciro Gomes, que ele pediu que todos os candidatos se unam contra a tentativa de golpe de Bolsonaro. Aí sim, Aí ganhou ponto comigo. Ganhou ponto comigo, Ciro. Porque é assim que tem que ser. Tem que começar a fazer essa guerra aí, tá? A Petrobras subiu o óleo diesel ontem e o governo quer agradar os caminhoneiros, tá? Juiz inocente Pazuello por crise de oxigênio em Manaus, dizendo que ele não teve benefício, né? Ele foi beneficiado por uma lei, né? Que mudou a questão de probidade administrativa, né? Probidade administrativa agora é só se a pessoa se beneficiou, né? Coisa ridícula isso, né? Botar um cara incompetente, sim, houve um benefício indireto. Quem se beneficiou com essa crise de oxigênio em Manaus? Havia, sim, indícios de que isso foi deliberado para que houvesse a tal da imunidade de rebanho. Amazonas foi feito de cobaia. E eu acredito que os amazonenses precisam se lembrar disso em outubro, na hora de botar o seu voto na urna. Tá? O Gilmar Mendes obrigou um jornalista a pagar R$310 mil. As entidades veem censura. E de fato é. Tá? E o pior é que assim, isso que é complicado, né? Porque se é o judiciário, você tem um corporativismo dentro do judiciário que aí, que não tem um julgamento justo, não tem um julgamento isento, né? Então aí você vai ver essa situação aí toda aí, terrível aqui. Teve uma ação na Cracolândia, gerou quebra-quebra e bloqueio de ruas, né? Então nós temos aí um problema muito sério a respeito da Cracolândia, é um problema antigo, né? Tem gente que fala que é política de tolerância zero, que tem que ter internação compulsória. Eu vi pessoas militantes, inclusive, falando sobre isso. Tá? Sim, o problema é que tem muita gente que já não tem mais o nível de consciência necessário para poder saber se pode ou não fazer a internação para se livrar do vício, porque já estão dependentes quimicamente, completamente dependentes.
Mas o que está havendo, essa questão de política antidrogas, de tolerância zero, que nem, por exemplo, Filipinas, né? Tem lá política de tolerância zero, que quem for pego traficando drogas é condenado à morte lá nas Filipinas. E diminuiu o tráfico de drogas lá? Não. Estados Unidos, mesma coisa, né? Aí você vai falar assim, putz, vai ser, lá vem bolsa, vai falar que sobre a legalização dos entorpecentes. Sim, os entorpecentes que tem uma questão de efeito diferente. Porque a gente vê, por exemplo, drogas de nível como o crack, o crocodilo e outros, são subprodutos de outras substâncias, né? E geram danos terríveis, porque são subprodutos, são materiais que têm muito mais substâncias tóxicas, né, do que realmente fazer com que a pessoa tenha um entorpecimento, né? E isso é o que está... essa política, né, de tratar a pessoa como bandida e não como doente, as pessoas que é usuário, que está no vício, né, não é uma pessoa bandida, é uma pessoa doente. E por ser uma pessoa doente, ela precisa ter o amparo, né? Só que é um amparo desde o começo. Não dá para fazer uma política de internação quando a pessoa já está num estado bastante agravado, né? Então fica muito difícil, né? Esse trabalho aí que está acontecendo, tá? Aconteceu um negócio... aqui está dizendo aqui que o Ministério Público apura se o Rogério de Andrade, acho que é um dos líderes lá dos milicianos lá, foi mandante da morte de Marielle Franco, né? É um bicheiro, né? É um bicheiro? Tem uma história aqui absurda, né? Uma delegada que tinha 1.800.000 reais em casa. É muito dinheiro, cara. E uma deputada e uma delegada, né? Teve um caso que aconteceu aí, acho que foi no Rio de Janeiro, que foi um bombeiro que que disparou uma arma dentro de uma lanchonete, de um restaurante, né? Por causa de um pedido de iFood, alguma coisa assim. Só que o cara, bombeiro, armado e tinha um carrão. Por que será? Então tem algumas coisas bem estranhas aqui. Ontem também aconteceu um negócio bastante escabroso, né? No campeonato da Copa do Brasil Sub-17. Torcedores, o pessoal diz que eram torcedores organizados do esporte, invadiram a área da torcida do Corinthians, que estava jogando contra o Sport, né, para espancar os torcedores e roubar as camisas, né? E assim, não teve nenhum respaldo, nenhum tipo de segurança, nem nada, gente. Uma coisa absurda. Aí teve uma discussão que eu coloquei aqui em voga, que é assim, gente, eu acho que tem que ter punição pro esporte. Porque é o seguinte, essa confusão aconteceu no final do jogo, tá? O Sport se classificou com uma vitória de 1-0 sobre o Corinthians lá em Recife, após o jogo de ida ser um empate em 1-1, o jogo sub-17. E o vídeo, que quando começou
história da confusão, parecia que o Corinthians estava no campo de ataque quando começou a confusão. Então, de certa forma, a equipe sub-17 do esporte pode ter tido algum tipo de benefício, ou os torcedores, vendo a situação do jogo, do clima do jogo, resolveram fazer a agressão para poder parar o jogo. Então, assim, tem que responsabilizar o clube pelas agressões, tem que responsabilizar a CBF pela organização, porque... E outra, teve um detalhe aqui que eu vi na notícia que diz o seguinte, que a polícia militar do Pernambuco não foi chamada pela organização, pela organização. Não foi acionada. Não foi chamada. Só depois de 5 minutos, que teve toda aquela confusão toda, que os seguranças particulares do estádio conseguiram apartar a confusão. Mas a merda já estava feita. Entendeu? Então, assim... Eu antes dizia assim, não, mas o torcedor, a equipe não tem culpa no cartório em relação a isso. Mas a gente sabe que tem clubes de futebol que injetam dinheiro em torcidas organizadas. Existem clubes de futebol que deixam dirigentes de torcida organizada ir no CT do clube para cobrar jogador. Entendeu? E, na verdade, os torcedores organizados, eles não são mais torcedores do que os outros torcedores. E por não serem mais do que os outros, eles não podem ter privilégio nenhum. E aí é que a gente tem essa situação grande, né? Porque, assim, torcida organizada é uma coisa. Poderia ter um sindicato de torcedores? Poderia. Mas não é igual a torcida organizada. A torcida organizada tem pessoal de linha de frente, tem pessoal que é pra briga. Usam a torcida como álibi da truculência delas. Então, assim, os clubes têm que começar a ser punidos e para que os torcedores comecem também a ver com maus olhos essas pessoas que fazem bagunça nos estádios e afastam os verdadeiros torcedores dos estádios. Que nem aconteceu aí na terça... no episódio de segunda-feira que eu contei, né, dos torcedores PCD, do Red Bull Bragantino, que assistiram o jogo em uma área do estádio que fica abaixo do nível do campo. Como é que eles vão ver o jogo? Então esse tipo de coisa é que a gente precisa entender. Eles... porque é uma questão injusta, né? Você desrespeitar o pessoal que realmente gosta tem amor à camisa e aqueles que rasgam camisa, que roubam a camisa dos outros. Será que não é hora de mudar isso? Muito bem, quartou no quartil, é quarta-feira, uma quarta-feira que vai ser um pouquinho mais quente do que o dia anterior, estava muito friozinho, né? Muita blusa, essas coisas assim. E eu digo para você que essa quarta-feira seja uma quarta-feira com coisas legais que possam fazer com que você fique feliz, contente e e aqui é o seguinte, tá?
Que essa quarta-feira seja uma quarta-feira que a gente possa... Será que é uma quarta-feira que a gente possa descobrir? Ou que é uma quarta-feira que a gente possa construir? É uma quarta-feira que a gente possa fazer algo novo? Ou uma quarta-feira que a gente possa se libertar de certas coisas? Uma das coisas que a gente precisa ter em voga é a libertação. Acho que eu já cheguei a comentar em algum momento, em algum episódio, sobre o fato de que nós naturalmente temos um espírito acumulador. A gente fica acumulando coisas. E essas coisas não são só coisas tangíveis, né? Carros, casas, dinheiro. Coisas intangíveis não, mesmo. Amores, pessoas com quem a gente tem nutre afeto, desejos, sonhos, objetivos de vida, entendeu? Mas as coisas estão bem diferentes hoje, né? Bem diferentes hoje. Então a gente precisa... a gente vai se acumulando coisas, e aí vai chegar um momento que a gente fica pesado. A gente não dá conta. A gente não dá conta dos nossos compromissos, a gente não dá conta das coisas que a gente conquistou, a gente se vê... é foda, né? A gente olha, por exemplo, a sua casa cheia de livros e você não tem sabedoria. Você se vê nas mídias sociais, você tem um monte de amigos e você se sentir sozinho. Você ter um monte de coisa na sua casa e você se sentir vazio. É porque às vezes a gente está tão empilhado de coisas que a gente não percebe que a gente está sufocado e que a gente precisa de espaço, precisa de desapego. É que nem eu sempre costumo falar da história do disco de Newton, né? O disco de Newton é uma experiência sobre as cores, mas que se aplica a muita coisa. O disco de Newton, ele é um disco em que é dividido em várias partes e cada uma tem acho que é dividido em 7 partes e tem as 7 cores básicas. Mas quando você gira esse disco fica branco em movimento. E aí a gente para ter tantas coisas diferentes, tantas coisas novas, tantas coisas que a gente acaba não percebendo que tudo fica branco, tudo fica cinzento, tudo fica opaco. E às vezes é necessário, para ter mais cores na vida, desapegar de algumas outras. A soltar. Deixar ir. Deixar fluir. Deixar que as coisas vão para frente. Às vezes sem você. Porque você está tentando se prender a um caminho que já não é mais o caminho que está destinado a você. E aí é preciso mudar. Então é isso. Um beijo no coração de vocês. Se cuidem e uma boa quarta-feira para vocês, tá? Um beijo. Este episódio é uma produção da Castor AMT. www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox,
Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.